Queridos irmãos e irmãs, boa noite, paz e bem. Boa noite, paz e bem. Sejam todos bem-vindos ao quarto dia da novena em honra a Santa Clara. O tema de hoje será a irmã enfermidade. A partir de 1224, Clara fica doente aos 30 anos de idade. Não sabemos qual teria sido essa doença. O que se sabe é que Clara precisava ficar de cama por períodos mais ou menos prolongados. Uma das irmãs de São Damião nos diz que Santa Clara ficou 20 anos e ao longo de sua prolongada enfermidade, várias vezes esteve na iminência de morrer. Quando isso acontecia, as irmãs, tomadas de medo, se reuniram em oração junto ao seu leito. Eram momentos dramáticos. Foi talvez ao longo destas crises que Clara escreveu seu testamento e sua bênção. Tudo o que Clara realizou durante longo tempo foi feito por uma pessoa enferma. Em tal condição, ela consegue admiravelmente orientar uma comunidade sempre mais numerosa, sustentar uma luta incessante na defesa de seu estilo de vida e preparar uma regra. Ela nunca se queixará de sua enfermidade física. Mesmo doente, ela não deixou de trabalhar, conforme atesta as suas irmãs. Depois que ela ficou doente, de não poder levantar-se da cama, fazia com que a erguessem para ficar sentada e sustentada com alguns panos por trás das costas, e fiava. E enquanto fiava, outras irmãs transformavam os fios em tecido. Outras ainda costuravam o tecido. Tudo com finalidade específica: atender as igrejas pobres da região. A enfermidade foi para Clara uma longa preparação para o trânsito final de sua vida. Recebamos com grande alegria o presidente dessa celebração, nosso caríssimo Padre Leonardo Guimarães, vigário da paróquia Bom Jesus de Dourados. Boa noite. Iniciemos a Santa Missa em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Amém. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo estejam convosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. Para que possamos nos aproximar dos sagrados mistérios diante de Deus, nosso Senhor, e da comunidade aqui reunida,
peçamos perdão pelos nossos pecados. Deus eterno e todo-poderoso, tenha compaixão de nós, perdoe os nossos pecados e nos conduza à vida eterna. Amém. Oremos. Deus eterno e onipotente, nosso refúgio em todos os perigos, olhai benignamente para as nossas aflições e angústias. Como filhos, com fé, vos pedimos. Concedei o eterno descanso aos que morreram, conforto aos que choram, cura aos doentes, paz aos moribundos, força aos que trabalham na saúde, sabedoria aos nossos governantes e coragem para chegarmos amorosamente a todos, glorificando juntos o vosso santo nome. Por nosso Senhor Jesus Cristo, o vosso Filho, que é Deus convosco, na unidade do Espírito Santo. Amém. Leitura do livro dos Números. Naqueles dias, toda a comunidade dos filhos de Israel chegou ao deserto de Sim no primeiro mês, e o povo permaneceu em Cádiz. Ali morreu Maria, e ali mesmo foi sepultada. Como não havia água para o povo, este juntou-se contra Moisés e Arão, e levantando-se em motim, disseram: Antes tivéssemos morrido, quando morreram nossos irmãos diante do Senhor. Para que trouxestes a comunidade do Senhor a este deserto, a fim de que morrêssemos, nós e nossos animais? Por que nos fizestes sair do Egito e nos trouxestes a este lugar detestável, em que não se pode semear, e que não produz figueiras, nem vinhas, nem romãzeiras, e além disso, não tem água para beber? Deixando a comunidade, Moisés e Arão foram até a entrada da tenda da reunião e prostraram-se com a face em terra. E a glória do Senhor apareceu sobre eles. O Senhor falou então a Moisés, dizendo: Toma tua vara e reúne o povo, tu e teu irmão Arão. Na presença deles, ordenai-a a pedra, e ela dará água. Quando fizerem sair água da pedra, dá de beber à comunidade e aos seus animais. Moisés tomou então a vara que estava diante do Senhor, como lhe fora ordenado. Depois Moisés e Arão reuniram a assembleia diante do rochedo, e Moisés lhes disse:
Ouvi, rebeldes, poderemos acaso fazer sair água desta pedra para vós? E levantando a mão, Moisés feriu 2 vezes a rocha com a vara, e jorrou água em abundância, de modo que o povo e os animais puderam beber. Então o Senhor disse a Moisés e a Arão: visto que não acreditastes em mim para manifestar a minha santidade aos olhos dos filhos de Israel, não introduzireis este povo na terra que lhe vou dar. Estas são as águas de Meriba, onde os filhos de Israel disputaram contra o Senhor, e ele lhes manifestou a sua santidade. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Oxalá
Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus foi à região de Cesareia de Filipe e ali perguntou a seus discípulos: quem dizem os homens ser o Filho do Homem? Eles responderam: alguns dizem que é João Batista, outros que é Elias, outros ainda que é Jeremias ou algum dos profetas. Então Jesus lhes perguntou: e vós, quem dizeis que eu sou? Simão Pedro respondeu: tu és o Messias, o Filho do Deus vivo. Respondendo, Jesus lhe disse: feliz és tu, Simão, filho de Jonas, porque não foi um ser humano que te revelou isso, mas meu Pai que está no céu. Por isso eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra construirei a minha igreja, e o poder do inferno nunca poderá vencê-la. Eu te darei as chaves do reino dos céus. Tudo o que tu ligares na terra será ligado nos céus. Tudo o que tu desligares na terra será desligado nos céus. Jesus então ordenou aos discípulos que não dissessem a ninguém que ele era o Messias. Jesus começou a mostrar aos seus discípulos que devia ir a Jerusalém e sofrer muito da parte dos anciãos, dos sumos sacerdotes e dos mestres da lei, e que devia ser morto e ressuscitar no terceiro dia. Então Pedro tomou Jesus à parte e começou a repreendê-lo, dizendo: Deus não permita tal coisa, Senhor, que isto nunca te aconteça. Jesus, porém, voltou-se para Pedro e disse: vai para longe, Satanás, tu és para mim uma pedra de tropeço, porque não pensas as coisas de Deus, mas sim as coisas dos homens. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Nossa Senhora Aparecida, rogai por nós. Podemos nos assentar um instante. Muito bem, celebramos hoje com grande alegria o quarto dia da nossa novena em honra a Santa Clara, com o tema Irmã em Enfermidade. E nós olhamos no Evangelho São Pedro, que nos diz a seguinte frase: tu és o Messias, o Filho do Deus vivo. E é interessante olharmos para esta verdade de fé, porque muitas vezes ela passa desapercebida nas nossas reflexões enquanto cristãos católicos. E é olhando para o Evangelho que nós percebemos que recordamos hoje não apenas este grande mistério, mas também muitos mistérios da fé, como por exemplo o mistério da igreja, quando nosso Senhor Jesus Cristo diz que sobre esta pedra edificaria a sua igreja. Também o mistério da realidade do papado, quando coloca então São Pedro como este fundamento da mesma igreja fundada. E também, unido ao papado, nós temos o mistério, a doutrina do poder das chaves. Tudo o que ligares à terra será ligado aos céus e vice-versa. Mas, diante de todos estes mistérios ou realidades da sã doutrina, deve ressaltar na nossa reflexão na noite de hoje. E este é o mistério da filiação divina. Tu és o Messias, o Filho do Deus vivo. Tu és o Filho de Deus. E unido a este mistério da filiação de Jesus Cristo, sendo Filho mesmo de Deus, nós recordamos um outro mistério, que é o da encarnação do Verbo. Para que nosso Senhor seja então este Filho de Deus que está no mundo, Ele precisou descer do céu enquanto Verbo eterno e se encarnar em nosso meio. Então, recordemos nesta reflexão estas duas realidades, a filiação e esta encarnação de nosso Senhor Jesus Cristo. Porque ao encarnar-se, o Verbo eterno, nosso Senhor Jesus Cristo, Filho de Deus, Filho eterno de Deus Pai,
ele assume a nossa natureza humana. E quando ele assume a nossa natureza humana, ele une em um único ser, nele mesmo, a divindade e a humanidade. Em uma única pessoa, presentes então as duas naturezas, a natureza humana e a natureza divina. E assim, a sua divindade se enche daquilo que é próprio de nós, dos seres humanos, e a nossa humanidade se enche, se encharca ainda mais daquilo que é divino. Nosso Senhor recebe para si, ou pega para si, podemos assim dizer, tudo aquilo que diz respeito ao ser humano, exceto o pecado, porque o pecado não faz parte da nossa natureza, né? É um intrometido. E neste momento que recebe para si tudo o que é nosso, por ser muito maior do que nós, entrega a nós tudo o que é próprio de si, entrega a nós tudo o que é divino. E assim, dessa forma, nosso Senhor Jesus Cristo, sendo então Filho de Deus, sendo Filho de Deus eterno, Filho do Deus vivo, quando se encarna, nos diviniza, nos enche de divino. E dessa forma, quando Jesus cumpre esse plano eterno de amor do Pai por nós, se encarnando e nos enchendo do divino, dá ali pleno sentido a todas as nossas realidades humanas. Até então as coisas eram um pouco confusas. Os filhos de Deus, aqueles que estavam ali em Israel, entendiam a vontade de Deus de um jeito um pouco turvo, mas a partir do momento da encarnação, tudo se torna claro, tudo se enche de sentido, pois Cristo nos santifica por inteiro, não apenas naquilo que eu sou enquanto pessoa, mas toda a natureza humana se torna então santificada por causa dessa encarnação. Então, sendo assim, tudo aquilo que nós fazemos e tudo aquilo que nós vivemos deve ter em si um sentido divino, porque nós estamos então divinizados. Então todas as coisas que nós fazemos devem estar cheias do sentido divino, devem estar cheias da vontade de Deus. Assim como nosso Senhor Jesus Cristo, sendo o Filho do Pai, sendo o Filho de Deus vivo, só soube cumprir a vontade de amor de Deus Pai, assim também nós, porque estamos então impregnados da divindade de Cristo, nós também devemos fazer esta única coisa, fazer a vontade de Deus, orientar todas as nossas ações, todas as nossas realidades para a divindade, para Deus mesmo. Então nós podemos dizer que as nossas escolhas cotidianas, qualquer coisa que eu vou escolher, deve ser impregnado da realidade divina. Quando nós formos escolher alguma coisa, não nos perguntemos o quanto isso me dá prazer ou o quanto isso me causa sofrimento, mas nos perguntemos, será que é vontade de Deus? Será que eu amo mais a Deus fazendo isso ou fazendo aquilo? As minhas alegrias cotidianas, eu imagino que nós temos muitas alegrias, sejam alegrias cheias de divino, não sejam alegrias vazias, alegrias que têm sentido em si mesmas, né? Muito menos em coisas que não deveríamos nos alegrar, como por exemplo o sofrimento alheio e essas coisas que não devem promover alegria. Que as nossas alegrias estejam cheias desta mesma divindade, deste mesmo amor de Deus. Que os nossos prazeres também estejam cheios deste amor de Deus. Não queiramos buscar o prazer em si mesmo nas coisas cotidianas. Não queiramos buscar apenas aquilo que nos torna pessoas mais tranquilas, cômodas e sossegadas no cotidiano. Se nós tivermos ou vivermos algum comodismo, algum sossego, algum prazer cotidiano, que isso também esteja cheio do divino. Não seja um prazer, uma comodidade e uma tranquilidade egoístas, mas divinas. Também que as nossas penitências estejam cheias de Deus. Porque muitas vezes nós fazemos penitências, né? Nós fazemos inúmeras penitências enquanto cristãos católicos, como por exemplo as abstinências, os jejuns, aqueles que fazem outras penitências, tirando isso, tirando aquilo da sua vida, da sua alimentação, enfim, fazemos muitas penitências. Se essas penitências não estiverem cheias de Deus e estiverem cheias de um orgulho próprio e pessoal, dizendo, bom, eu sou melhor porque eu faço essas penitências, então elas também não têm sentido de existir. Só tem sentido de existir se estiverem impregnadas deste divino. E aqui o Padre faz um apelo para que não nos esqueçamos disso. Até a dor e a doença
estão impregnadas de divino, porque Cristo Deus, quando assume a nossa natureza humana, enche todas as coisas de Deus. Então, por isso, a doença e o sofrimento também estão cheios de Deus, também estão cheios do divino. A dor, quando é vivida com Cristo, a dor, quando é vivida unida a Deus, ela tem um poder redentor, um poder de redenção. Olhemos, por exemplo, para a dor de Cristo. A dor de Cristo na flagelação, já antes, no Jardim das Oliveiras, na flagelação, na subida do Calvário, no alto da cruz, é a pior dor que um ser humano poderia suportar, e esta dor está cheia de redenção, nos leva ao céu. Então, se esta dor está cheia de redenção e nos leva ao céu, as pequenas dores cotidianas, sejam dores das inconformidades, sejam dores corporais, físicas, enfim, dores emocionais, independente da situação, ou sejam dores provocadas por doenças, pela enfermidade, como nós recordamos nesta noite de hoje, essas dores também têm poder redentor, também podem nos levar ao céu. E aqui não tem como se esquecer do testemunho vivido pela beata Chiara Luce Badano, quando lotada, impregnada, cheia ali do câncer que já tinha se espalhado por todo o seu corpo, vivendo ali cotidianamente dores insuportáveis, pedia para não receber morfina, porque por duas realidades. Primeiro, porque perderia um pouco da sua consciência, e segundo, teria alívio da dor, né? Beata Chiara Luce, uma jovem de 17, 18 anos, dizia: a dor é a única coisa que eu tenho no momento presente. Eu não tenho a possibilidade de fazer caridade, de ir à missa, disso ou daquilo. Eu só tenho a minha dor. E esta dor eu quero entregar a Deus, porque é a única coisa que eu tenho. Então, a dor é sim algo que tem poder de redimir a humanidade. Redimir a mim mesmo, começando por mim mesmo, se eu vivo bem este momento de dor. Nosso Senhor Jesus Cristo, quando se encarna, assume toda a realidade humana, inclusive a dor e a doença. Mesmo a dor, e a mesma dor que tem poder de redimir a humanidade, esta mesma dor, quando não é vivida com Cristo e é vivida sozinho, sofrendo sozinho, esta dor que não mais redime, porque não é vivida com Cristo, acaba que me esmaga, me oprime, me faz sofrer ainda mais, porque se torna uma dor egoísta, uma dor vivida em si mesma. E todas as coisas vividas em si mesmas não nos levam a Deus. Se os prazeres devem ser levados a Deus, as dores também precisam ser levadas a Deus. Se o prazer por si mesmo e as alegrias por si mesmas nos afastam de Deus, a dor em si mesma e vivida de uma forma egoísta também me afasta de Deus. Saibamos, por isso, fazer este processo oposto ao processo de Cristo. Cristo desce dos céus e se encontra conosco. Façamos o processo oposto. Saiamos das coisas desta terra para nos unir a Deus nosso Senhor nas coisas do céu. Não queiramos, assim como Cristo não permaneceu no céu, não queiramos nós permanecer nesta terra. Não queiramos nós ficar nas pobres e passageiras alegrias que essa terra nos oferece. Nos esforcemos para divinizar o nosso cotidiano, as nossas alegrias cotidianas, as nossas dores e tristezas cotidianas, que tudo isso seja divinizado por Cristo Deus, inclusive aquelas coisas cotidianas que nós até então julgamos ser coisas más, né? Quando nós tropeçamos na rua e machucamos o pé, né? Quando nós fazemos alguma coisa aí que nos deixa estressados, ou quando alguém nos estressa, essas coisas que muitas vezes nós julgamos como sendo coisas demoníacas, né? Só pode ser uma perseguição do demônio, só pode ser uma isso ou aquilo. Essas coisas também podem nos tornar mais santos, se forem vividas da forma certa. Lembremos isso, que o demônio não tem poder criador. O demônio tem poder de deturpar as coisas criadas. Então aquilo que eu julgo por mal, talvez na verdade seja uma coisa boa, que o meu egoísmo não está conseguindo entender muito bem como sendo vontade e amor de Deus. Aprendamos, queridos irmãos, queridas irmãs, a perceber a realidade divina em todas as coisas. Porque quando Cristo Deus se encarnou e assumiu a nossa humanidade, santificou tudo o que faz parte do ser humano. Que nós não
que nós não coloquemos mais certas realidades humanas como sendo coisas afastadas de Deus. Unamos cada uma das realidades humanas a Deus nosso Senhor, e ali nós encontraremos a nossa redenção. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Orai, irmãos e irmãs, para que o nosso sacrifício seja aceito por Deus Pai Todo-Poderoso. Receba o Senhor por tuas mãos este sacrifício, para a glória do seu nome, para o nosso bem e de toda a Santa Igreja. Recebeis, Senhor, os dons que vos oferecemos em tempo de tribulação,
que eles se tornem para nós, pela força do vosso Espírito, fonte de consolação e de paz. Por Cristo nosso Senhor. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Corações ao alto. O nosso coração está em Deus. Demos graças ao Senhor nosso Deus. É nosso dever e nossa salvação. Na verdade, é justo e necessário, é nosso dever e salvação, dar-vos graças sempre e em todo o lugar, Senhor Pai Santo, Deus eterno e todo-poderoso, por Cristo, Senhor nosso. Quisestes que vosso Filho único, autor da vida, médico dos corpos e das almas, assumisse nossas enfermidades, para nos socorrer na hora das provações e nos santificar na experiência da dor. Pela unção do óleo sacramental e pela prece da Igreja, tirais os pecados e aliviais nossas penas. Pela infusão do Espírito Santo, nos tornais participantes da vitória pascal. Por este sinal de grande bondade, proclamamos a vossa misericórdia e com os anjos e todos os santos vos aclamamos, cantando a uma só voz. Na verdade, vós sois santo, ó Deus do universo, e tudo o que criastes proclama o vosso louvor, porque por Jesus Cristo, vosso Filho e Senhor nosso, e pela força do Espírito Santo, dais vida e santidade a todas as coisas, e não cessais de reunir o vosso povo, para que vos ofereça em toda a parte, do nascer ao pôr do sol, um sacrifício perfeito. Santificai e reuni o vosso povo. Por isso, nós vos suplicamos, santificai pelo Espírito Santo as oferendas que vos apresentamos para serem consagradas, a fim de que se tornem o corpo e o sangue de Jesus Cristo, vosso Filho e Senhor nosso, que nos mandou celebrar este mistério. Santificai nossa oferenda ao Senhor. Na noite em que ia ser entregue, ele tomou o pão, deu graças e o partiu, e deu a seus discípulos, dizendo: tomai todos e comei. Isto é o meu corpo, que será entregue por vós. Do mesmo modo,
ao fim da ceia. Ele tomou o cálice em suas mãos, deu graças novamente e o deu a seus discípulos, dizendo: Tomai todos e bebei. Este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos, para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Eis o mistério da fé. Anunciamos, Senhor, a vossa morte e proclamamos a vossa ressurreição. Vinde, Senhor Jesus. Celebrando agora, ó Pai, a memória do vosso Filho, da sua paixão que nos salva, da sua gloriosa ressurreição e da sua ascensão ao céu. E enquanto esperamos a sua nova vinda, nós vos oferecemos em ação de graças este sacrifício de vida e santidade. Recebei, ó Senhor, a nossa oferta. Olhai com bondade a oferenda da vossa Igreja. Reconhecei o sacrifício que nos reconcilia convosco. E concedei que, alimentando-nos com o corpo e o sangue do vosso Filho, sejamos repletos do Espírito Santo e nos tornemos em Cristo um só corpo e um só Espírito. Fazei de nós um só corpo e um só Espírito. Que Ele faça de nós uma oferenda perfeita para alcançarmos a vida eterna, com os vossos santos, a Virgem Maria, Mãe de Deus, São José, seu esposo, os vossos apóstolos e mártires, Santa Clara de Assis e todos os santos que não cessam de interceder por nós na vossa presença. Fazei de nós uma perfeita oferenda. E agora nós vos suplicamos, ó Pai, que este sacrifício da nossa reconciliação estenda a paz e a salvação ao mundo inteiro. Confirmai na fé e na caridade a vossa Igreja, enquanto caminha neste mundo o vosso servo, o Papa Francisco, o nosso Bispo Henrique, com os bispos do mundo inteiro, o clero e todo o povo que conquistastes. Lembrai-vos, ó Pai, da vossa Igreja. Atendei as preces da vossa família que está aqui na vossa presença. Reuni em vós, Pai de misericórdia, todos os vossos filhos e filhas dispersos pelo mundo inteiro. Lembrai-vos, ó Pai, dos vossos filhos. Acolhei com bondade no vosso reino os nossos irmãos e irmãs que partiram desta vida e todos os que morreram na vossa amizade. Unidos a eles, esperamos também nós saciar-nos eternamente da vossa glória por Cristo Senhor nosso. A todos saciai com vossa glória. Por Ele dais ao mundo todo o bem e toda a graça. Por Cristo, com Cristo, em Cristo. A vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda honra e toda a glória, agora e para sempre.
Obedientes à palavra do Salvador e formados por seu divino ensinamento, ousamos dizer: Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. livrai-nos de todos os males, ó Pai, e dai-nos hoje a vossa paz. Ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e protegidos de todos os perigos, enquanto, vivendo a esperança, aguardamos a vinda do Cristo Salvador. Vosso é o reino, o poder e a glória para sempre. Senhor Jesus Cristo, dissestes aos vossos apóstolos: Eu vos deixo a paz, eu vos dou a minha paz. Não olheis os nossos pecados, mas a fé que anima a vossa igreja. Dai-lhe, segundo o vosso desejo, a paz e a unidade. Vós que sois Deus, com o Pai e o Espírito Santo. Amém. A paz do Senhor esteja sempre convosco. O amor de Cristo nos uniu. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, dai-nos a paz. Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Se alguém come deste pão, viverá eternamente. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Senhor, eu não sou digna de que entreis em minha morada, mas dizei uma palavra e serei salvo. Corpo de Cristo. 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 Corpo de Cristo.
Quem de nós já não foi visitado pela irmã enfermidade, seja ela física, psíquica ou espiritual? Impotência diante dos próprios limites, impotência diante da dor. A graça maior é acolher essa nossa irmã, fundamentados na fé. Para uma filha de Santa Clara, a enfermidade é a vivência mais radical e plena do nosso voto de viver sem nada de próprio. É o exercício paciente e alegre de viver em fraternidade, principalmente nos momentos em que devemos nos deixar cuidar. E como crianças, precisamos de ajuda para as coisas mais simples do dia a dia. A oração que no passado, antes da enfermidade, era tão fervorosa, cheia de consolações, agora, não com palavras, não com a voz forte e potente, não com vigor físico, se aprende a rezar com a alma, até nos tornarmos cada vez mais a própria oração. Em momentos extremos de dor, podemos sempre testemunhar o exemplo de uma nossa co-irmã, onde a razão já não existe, mas o amor grita ainda mais alto. E se pode ouvir o balbuciar de uma oração, de um canto, ou apenas o nome de Jesus. É consumir-se no amor, sem se desesperar com o mistério da dor. É o testemunho de que a doença é simplesmente o não suportar do corpo, diante de uma alma que nos diz que o nosso lugar é o céu. Toda a vida de Clara torna-se um hino de louvor e de ação de graças. Sofreu com paciência os longos anos de enfermidade e no fim de sua vida pode dizer ao Senhor: Vós, Senhor, sejais bendito, pois me criastes. Neste dia, acolhamos o exemplo de Clara em nosso coração, especialmente nestes momentos tão difíceis da humanidade. E para aqueles que cuidam de nossos irmãos e irmãs enfermos, peçamos a intercessão de Santa Clara, para que recebam as graças para superar todo cansaço e esgotamento, concedendo-lhes paciência e ternura, como Santa Clara ensinou às suas filhas. Alma de Cristo, santificai-me. Corpo de Cristo, salvai-me. Sangue de Cristo, inebriai-me. Água do lado de Cristo, lavai-me. Paixão de Cristo, confortai-me. Ó bom Jesus, ouvi-me. Dentro de vossas chagas, escondei-me. Não permitais que eu me separe de vós. Do Espírito maligno, defendei-me. Na hora da morte, chamai-me. E mandai-me para vós, para que com os vossos santos os louve por todos os séculos dos séculos. Amém. Oremos. Senhor nosso Deus, que nos saciastes com o remédio da vida eterna, concedei-nos pela participação neste sacramento a plenitude da alegria na glória celeste. Por Cristo nosso Senhor. Rezemos todos juntos a oração de Santa Clara. Ó amável Santa Clara, que seguiste fielmente Jesus pobre e a exemplo de Maria, te tornaste mãe no corpo místico de Cristo.
Alcança-me teu amor pela Igreja e por todos os irmãos. Intercede continuamente junto ao Senhor, para que eu obtenha força e coragem nas lutas. Que o teu amor ardente à oração faça crescer em mim o desejo de permanecer intimamente unida a Deus. Alcança para minha família a união e a alegria do convívio e roga para que um dia estejamos todos contigo para cantar as misericórdias do Senhor. Assim seja. Santa Clara de Assis, rogai por nós. Então, após a benção final, não esqueçamos de passar ali na frente nas barraquinhas que as irmãs com muito carinho prepararam e adquirir algum daqueles produtos, nos ajudando este mosteiro que tanto precisa de nós. E não nos esqueçamos também que todas as realidades da nossa vida podem ser unidas a Cristo e assim divinizadas. Unamos todas as realidades que nós vivemos, as alegrias, as dores, as tristezas, os prazeres, e unamos também a realidade da doença, da enfermidade, para que cada uma das coisas que nós passamos cotidianamente tenha um impulso redentor. O Senhor esteja convosco. Por intercessão da bem-aventurada Virgem Maria, abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo. Amém. Ide em paz, e o Senhor nos acompanhe. Graças a Deus. Sim.